Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é como a esquerda se apropriou do Brasil, aparelhou o Brasil. Temos que entender primeiramente o que significa a eleição fraudulenta que elegeu o Lula ladrão como presidente do Brasil em 2022. Isso faz parte de um processo que durou décadas, que começou antes de 1964, com a Guerra Fria. A ex-União Soviética tinha interesse em fazer do Brasil um país comunista e nossas elites patrimonialistas e estatistas em manter o povo atrasado. A ex-União Soviética utilizou Cuba para treinar guerrilheiros, pois na época acreditava-se na tomada do poder pela Revolução, uma das táticas dele. O governo de João Goulart, junto com seu cunhado Leonel de Moura Brizola, foram cúmplices na infiltração de agentes cubanos no Brasil e de seu treinamento com brasileiros, dentre eles Zé Dirceu. Em vista dos tumultos causados pelas reformas impostas por Jango, João Goulart, a classe média, juntamente com a igreja, à época não estava infiltrada pela teologia da libertação, e com setores empresariais foram às ruas pedir aos militares que interviessem e impedissem o comunismo de se instalar no Brasil. O que os historiadores esquerdistas chamam de golpe foi, na realidade, um contragolpe contra a pretensa Revolução Comunista. Em 31 de março de 1974, os militares tomam poder e Jango, seu cunhado e seus cúmplices se autoexilam do Brasil. Os comunistas, por sua vez, traçaram dois planos de ação. O primeiro plano foi a luta armada e a segunda a infiltração nas instituições e na política. E uma terceira, na cultura, onde passou a haver uma vasta literatura pró-comunista e antimilitar, e no cinema e na televisão o início da destruição dos valores judaico-cristãos, que eu explicarei nos próximos vídeos. Ou seja, a luta armada, a utilização do gramscismo, né? Porque eles leram Antônio Gramsci, que falava para se infiltrar em todas as instituições do Estado e que o socialismo viria sem necessidade de luta, porque a infiltração se daria por todo o aparelho estatal. E a terceira na cultura, que foi a influência da escola de Frankfurt, que veio com a teoria crítica para destruir todos os valores da civilização judaico-cristã. Ou seja, os valores como a família, o casamento, o pátrio poder, tudo isso foi elaborado para destruir. Então foram essas três estratégias que eles usaram. A luta armada fracassou em termos, pois os presos políticos que não se exilaram ou foram mortos ensinaram os presos comuns a formarem as organizações criminosas. A repressão à luta armada durou até o início do governo Geisel, onde se iniciou uma política de abertura. Geisel e Golbery Couto e Silva eram generais maçons positivistas que acreditavam na intervenção estatal. Em 1979 houve a chamada anistia e todos os presos políticos foram soltos, independentes dos seus crimes, assim como retornaram os presos políticos. Esses se candidataram através do MDB, partido da oposição na época, e venceram as eleições, pois a narrativa vitimista já estava na mente do povo, além da cultura. Os artistas famosos intelectuais eram todos comunistas. Então, nessa época, o que aconteceu? Os comunistas, através da literatura, das narrativas de jornais, de televisão, se colocaram como vítimas e heróis ao mesmo tempo. Eles eram os lutadores pela democracia, pela liberdade, o que não é verdade, né? Hoje nós sabemos que eles estavam lutando para implantar a ditadura do proletariado. Mas eles se colocavam assim. E os militares como facínoras,
Nunca houve tanta perseguição aos militares quanto depois da abertura política, que os jornais, as revistas, passaram a perseguir implacavelmente os militares. Também já estava infiltrado nos cinemas, nos filmes, né? Já nas novelas, já começou aquela história de destruição dos valores familiares, dos valores judaico-cristãos, novelas que já começaram a apresentar personagens homossexuais, personagens com desvios de conduta, adultérios, troca de casais, enfim. Já começava a haver, nessa época, o cinema então nem se fala, né? Já começava, nessa época, a ter uma enxurrada de filmes, livros e toda a parte de cultura voltada para a destruição desses valores judaico-cristãos. No início da década de 1980, já no governo Figueiredo, acabou o bipartidarismo, Arena e MDB, e surgiu o pluripartidarismo, ou seja, uma quarta estratégia foi implantada, a das tesouras. O PT foi fundado em 1981 e em 1985 foi o fim do regime militar. Com a morte de Tancredo Neves, Sarney ocupa a presidência e governa na base do toma lá da cá. Foi um governo corrupto, estatizante, que fracassou nas suas políticas de deter a inflação. Em 1988 é promulgada a Constituição Federal. O PT não assinou, apesar de ter participado dela. Uma Constituição socialista fabiana. Nessa época surge o PSDB, Partido Social Democrata, que é um partido da sociedade fabiana. O que seria isso? É um partido que quer implantar o socialismo aos poucos, entendeu? Uma outra vertente do socialismo. Mas todos esses partidos querem, enfim, implantar o velho comunismo que nós conhecemos. Né? Em 1989, há a eleição para presidente. E Lula, que surgiu das greves dos metalúrgicos no fim dos anos 70, e foi formado por Frei Beto, Leonardo Boff e outros teólogos da libertação, concorre à presidência e perdeu para Fernando Collor de Mello. Nessa época foi o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que muita gente equivocadamente dizia ser o fim do comunismo. Esse foi um erro terrível por parte da nossa direita liberal e conservadora. Apesar da derrota nas urnas, o PT faz oposição a Collor de forma acirrada. As universidades, o meio cultural e boa parte da administração pública já estavam bem aparelhados. Com o fim da União Soviética, o comunismo na América Latina entra em profunda fase de declínio. Então Lula, juntamente com Fidel Castro, mais os partidos de esquerda da América Latina e organizações narcoterroristas como a FARC e o MIR, criam o Foro de São Paulo. O PMDB, que nasceu esquerdista, o PSDB, que é socialista fabiano, e o PT e demais partidos, forjaram o impeachment de Collor, que havia se aproximado dos Estados Unidos. Itamar Franco assume, vem o Plano Real, o PT foi contra, a estabilização da economia. O Fernando Henrique Cardoso é eleito em 2 mandatos e pavimenta a vinda do PT. Ele criou o MST, ideologizou a educação, foi aí que começou a entrar politicamente correto e já o prenúncio da ideologia de gênero, sucateou as Forças Armadas, deixou que as ideologias entrassem com tudo no Brasil. Porque o FHC, para quem não sabe, ele sempre foi financiado por George Soros, que é o chefe da máfia da nova ordem mundial. E ele tinha ligações fortes com o Partido Democrata Americano, que já vinha se esquerdizando há muito tempo. Né? Nessa época era o governo do Bill Clinton, que era um comunista. Né? O PT vai ao poder em 2003, com Lula na presidência.
começou um aparelhamento do Estado jamais visto. Corrupção generalizada para comprar apoio, enriquecimento pessoal e financiar as políticas comunistas e ditaduras de esquerda na América Latina. A farsa começou a cair com o mensalão e com o petrolão. E o desastre econômico que se sucedeu com Lula deixou para o país em 2000, não, com a sucessora de Lula, no caso a Dilma Rousseff, deixou para o país, 2016, um verdadeiro caos econômico. A verdadeira direita, que esse tempo todo se mantinha calada e omissa, vai às ruas pedir o impeachment de Dilma. Tudo começou em 2013. Ou seja, a Dilma deixa um governo caótico. Em 2016, nós ficamos com 14 milhões de desempregados, 300 mil lojas fechadas, 15.565 indústrias falidas, 170 bilhões de dívidas, fora os desvios de mais de R$1 trilhão que o PT fez, né, por conta da roubalheira, né, tanto financiando ditaduras comunistas, como também corrupção de empreiteiras, pagamento de propinas a políticos, enfim, tudo que a gente já sabe. Michel Temer, também maçom comunista globalista, assume e estabiliza a economia, fazendo reformas trabalhistas junto com o PSDB. Lula, nessa época, é preso. Em 2018, surge a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, capitão do Exército, que foi deputado federal por vários mandatos e que sempre lutou por pautas conservadoras, além de ser honesto. Ele foi eleito, mas sem base parlamentar suficiente. Traído por muitos que se utilizaram do seu nome para se eleger, enfrentou um Congresso e um judiciário aparelhados e ativistas, assim como a mídia, que sempre serviu de aliada dos comunistas. A mídia sempre foi traidora do país, sempre foi inimiga do povo brasileiro, e ela sempre foi aliada dos comunistas, porque a mídia, os donos da mídia são comunistas globalistas, eles não torcem pelo Brasil. Essas famílias que dominam a mídia não valem nada, família Marinho, família Frias, elas sempre foram um câncer na nossa vida política. Apesar de hoje ter uma base parlamentar sólida, o TSE fraudou as eleições para impedir que a direita vigorasse no Brasil e continuasse e deu continuidade agora, com essa fraude, ao plano do Foro de São Paulo, que hoje, além da máfia Danone, a China tem como interessado. Então, o que nós vemos é que essa fraude que aconteceu nessas eleições foi para tirar o presidente Bolsonaro da política. Ele sabe que o Congresso Nacional hoje é fortemente de direita. O povo rejeitou mesmo a esquerda. Rejeitou, repudiou. Ele acordou para o que estava acontecendo no país. Ele finalmente acordou, viu o aparelhamento da esquerda em prol de uma elite metacapitalista e de banqueiros, entendeu? Então, o povo acordou, viu que estava sendo espoliado durante anos, usado, tendo seus valores, sua educação totalmente destruídos, por um projeto que não é um projeto do Brasil, é um projeto transnacional. O povo acordou para isso e elegeu, agora em 2022, muitos da direita foram eleitos. Finalmente, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele despertou o conservadorismo e o patriotismo em todos nós, que estava adormecido, estava esmagado pela esquerda, vinha sendo esmagado há muitos anos, principalmente pela mídia, pelos artistas, que nos acusavam de sermos reacionários, apoiadores da ditadura militar, e todos nós ficamos calados, nós, conservadores e patriotas. Agora não, nós tivemos voz.
E o que acontece? Eles não queriam o poder que hoje o Congresso tem nas mãos do presidente Bolsonaro. Eles não querem isso. Eles colocaram o ladrão, o sujeito que já foi preso, condenado em 3 instâncias, mas eles conseguiram, por uma chicana jurídica, colocá-lo de volta à arena do jogo, né, das eleições, e ele foi eleito de forma fraudulenta, de forma absurda. Né? Tudo a gente tem acompanhado, nós estamos vendo isso. Portanto, eu encerro meu vídeo agora mostrando que todo esse aparato não começou agora. Vem de muitos anos, há mais de 50 anos. E nós estamos aqui, eu diria até mais de 60 anos. E nós estamos aqui hoje vendo as consequências de tudo isso. Nós temos que nos unir e enfrentar, entender esse problema, estudar o problema e enfrentá-los. Não vai ser fácil, mas estamos aí para isso. Muito obrigado pelo vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem ao máximo e vamos em frente.